Você é um servo, uma serva de Deus? Muitas pessoas associam a expressão servo, servo de Deus a um título eclesiástico, a um cargo na igreja, uma função na igreja, mas essa não é bem a definição da Bíblia sobre servo, servo de Deus. Eu trago à memória nesse momento o exemplo de Jó, porque Deus definiu Jó lá em Jó 1:8. Deus chamou Jó de meu servo, homem íntegro, irrepreensível e que evita, que se afasta do mal. Então é muito interessante o fato de Deus chamar Jó, um homem que não era um sacerdote no sentido formal da palavra, até porque naquele momento a nação de Israel nem existia no tempo que se passou a história de Jó. Deus chama ele de meu servo. Jó, na verdade, era um homem de negócios, um homem muito rico, mas era um homem que temia a Deus. E já nas primeiras linhas do livro de Jó, você vê o exemplo de Jó orando pelos seus filhos, oferecendo a Deus holocaustos em favor da sua família. E especialmente no capítulo 31, a gente tem ali a definição do que é uma pessoa que se desvia do mal, que teme a Deus, porque ali no capítulo 31, se você puder ler, ele descreve como era a sua conduta. Ele fala ali de como ele fez uma aliança com os olhos para não olhar para as mulheres com maldade. Ele fala sobre como ele nunca negou ajuda a uma viúva, a um órfão, sobre como ele nunca oprimiu alguém, nunca tomou nada de ninguém, sobre como ele se conduzia com honestidade, como ele temia a Deus, sobre como ele não colocava a sua confiança nas riquezas. Então ali no capítulo 31 você tem um exemplo de alguém que é íntegro, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então eu pergunto para você novamente, você é um servo, uma serva de Deus, você é um homem, uma mulher que teme a Deus e que tem se desviado do mal? Fica bem claro que não é necessário ter um cargo eclesiástico, um título eclesiástico para alguém servir ao Senhor. Não é preciso ter um título, um cargo para louvar, para adorar a Deus, para compartilhar a fé, para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa que se conduz honestamente, com integridade no seu trabalho, nos seus negócios, que dá um bom exemplo, que intercede pelas pessoas. Então eu encorajo você, se você já tem vivido dessa forma, a continuar fazendo isso, a continuar vivendo isso, a ver a si mesmo, a si mesma como um servo, como uma serva de Deus. E a gente obtém uma outra lição muito importante da história de Jó, que o mais importante é como Deus nos vê, é como nós somos conhecidos por Deus. O mais importante é termos a aprovação e o louvor que vem de Deus e não dos homens. Nem sempre nós vamos obter o reconhecimento das pessoas, mas o mais importante é que Deus nos vê. E isso implica em duas coisas. Isso, por um lado, nos traz um encorajamento, mas, por outro lado, também nos traz um temor, porque nós temos consciência de que Deus nos vê, de que Deus é quem sabe quem nós realmente somos. Então, nós procuramos sempre nos proceder de forma agradável aos olhos de Deus. É Deus e o mundo espiritual que realmente sabe quem você é, quem nós somos. E nós devemos sempre seguir o exemplo de Jó. Que Deus te abençoe.